O Alto da Compadecida, filme do ano 2000 dirigido pelo Guel Arraes. O filme narra a história de João Grilo e Chicó, dois sertanejos que vivem aprontando e enganando os moradores da pequena cidade de Itaperoá, lutando pela própria sobrevivência até encontrar Nossa Senhora. O elenco desse filme é um evento à parte. A gente tem o Henrique Dias, o Bruno Garcia, Luiz Melo, a Fernanda Montenegro, Maurício Gonçalves, o Marco Nanini, o Aramis Trindade, a Virgínia Cavendic, o Paulo Goulart, o Diogo Vilela, a Denise Fraga, o Lima Duarte, o Rogério Cardoso e, como protagonistas, o Celton Mello e o Matheus Nastergalli. O roteiro é assinado pela Adriana Falcão, João Falcão e pelo próprio diretor Guel Arraes, adaptado dos textos de Ariano Suassuna. Inicialmente, a ideia dessa adaptação era para uma minissérie de 4 episódios, porém, para complementar o roteiro, foram inseridos trechos de 2 obras do Ariano, O Santo e a Porca e Torturas de um Coração. O Alto da Compadecida foi escrito como peça de teatro em 1955. O Ariano Suassuna se baseou na literatura de cordel e nos textos de Leandro Gomes Barros, poeta e cordelista, que escreveu os textos O Testamento do Cachorro e O Cavalo que Defecava Dinheiro. O cordel é um gênero literário popular, com textos escritos de maneira rimada e se baseando nos relatos orais. O cordel nordestino é produzido em folhetos. A maioria dos poemas são acompanhados de imagens impressas em xilogravura, feito com material acessível. Costumeiramente, os cordelistas recitam seus versos de maneira melodiosa e cadenciada, para melhor apreciação de sua obra. O Alto é uma composição teatral, surgido na Europa medieval por volta do século XII, com linguagem simples e curta extensão. Normalmente se compõe em um único ato. Os autos são peças burlescas e alegóricas, com elementos cômicos e intenções moralizadoras. Os personagens simbolizam virtudes, pecados e podem representar anjos, demônios, santos. A peça escrita pelo Ariano é composta de 3 atos. Foi escrita em 55 e adaptada para o teatro em 1956. O texto aborda diversos assuntos que continuam atuais: luta de classes, corrupção, ganância, traição e tudo isso temperado com muito humor. A adaptação, além de inserir outros textos do Ariano, também teve uma contribuição muito grande dos roteiristas, principalmente no 3º ato. O desenvolvimento dos diálogos acontece na maioria das vezes com os 2 protagonistas, Chicó e João Grilo, que vão costurando os núcleos entre o padeiro e sua esposa, o padre e o bispo, o cangaceiro Severino e seu cabra, o major, o cabo, até chegar no julgamento final. Acompanhamos a história sob a ótica deles. 2 sujeitos pobres que tentam ganhar o pão de cada dia aplicando pequenos golpes nos moradores da pequena cidade de Itaperoá, que fica no interior da Paraíba. A empatia em relação aos 2 vem através desses pequenos golpes aplicados a quem tem algum privilégio de poder. O poder do clero, representado pelo padre João e pelo bispo, o poder da pequena burguesia, ali retratados pelo padeiro Eurico e sua esposa Dora, o poder político, simbolizado pelo major Antônio Moraes, o poder da lei, caracterizado pelo cabo 70, o banditismo, constituído na imagem do cangaceiro Severino de Aracaju. Todos eles são enganados de alguma maneira pela dupla, que ali refletem a imagem da plebe, do povo que precisa se valer da esperteza para conseguir sobreviver. A dinâmica dos 2 personagens vem da antiga escola de palhaços. Branco e Augusto, Pierrot e Arlequim. Chicó é o sujeito ingênuo, medroso, apaixonado e cheio de histórias mentirosas, enquanto João Grilo, o esperto. Seu personagem, um pícaro baseado na tradição medieval, um anti-herói por excelência, movimenta a história. Pode ser considerado o protagonista. Cumpre uma jornada da morte à ressurreição, enganando desde o valentão da cidade até o diabo. Seu objetivo principal é a sobrevivência, de maneira astuciosa, com a crueldade moral dos poderes que o cerca. Não tem nenhum interesse romântico, fazendo contraste com Chicó, complementando a personalidade de um no outro. Como Ariano Suassuna falava em relação aos seus personagens, Chicó representava quem ele era, um contador de histórias, e João Grilo quem ele gostaria de ser. Eu já nem lembro mais o que entrou no filme, o que é da série. Vou só narrando aqui os acontecimentos importantes para refrescar um pouco a memória. O filme começa com a dupla Chicó e João Grilo nas ruas de Itaperoá chamando o povo para assistir um filme na paróquia, A Paixão de Cristo, um filme cheio de milagres e acontecimentos de outro mundo. A partir daí somos apresentados ao contexto e aos personagens. Já vemos o padre João e sua ganância pelo lucro, e a dupla está tentando ganhar algum dinheiro passando o filme na igreja, onde as coisas não acontecem da maneira que eles previam e precisam improvisar para sair daquela situação. E isso permeia o filme inteiro. Seguem tentando caçar umas pacas de maneira frustrada e depois vão atrás de trabalho como ajudantes na padaria. Lá está Eurico, o dono que se acha esperto e acaba passado para trás, e sua esposa Dora, uma mulher adúltera que trai o marido o tempo todo. A história segue até a cachorrinha de Dora passar mal e ela querer que o padre dê a bênção para salvá-la. E ele, relutante a isso, só decide que sim quando acha que a cachorra pertence ao major Antônio Moraes. Esse personagem é apresentado como um sujeito poderoso na cidade. Todos os outros personagens têm respeito e medo da figura dele. Acabou-se que a cachorra morreu e foi enterrada pelo padre em latim. Enquanto isso, somos apresentados
apresentados ao bispo, que visita a fazenda do Major Antônio Moraes e segue a mesma lógica do Padre João: interesse em dinheiro e medo do Major. Dora segue tentando trair o marido, flertando com Chicó, com o Vincentão, o valentão da cidade. João Grilo arma uma presepada e aparece com um gato para vender a Dora, dizendo que o bicho descome dinheiro. É descoberto, finge demência e simula sua morte, no momento em que um bando de cangaceiros decide invadir a cidade. Somos apresentados a Severino de Aracaju, o dono do bando, e seu cabra frouxo, que não gosta de matar. A história vai se desenrolando. João Grilo agora trabalha para o Major Antônio Moraes, a cidade de Itaperoá agora tem uma força policial liderada pelo Cabo 70, a filha do Major chega da capital para descansar na cidade, Rosinha, moça bonita que desperta o interesse do Cabo 70, do Vicentão e de Chicó, e dos três, ela fica balançada pelo mentiroso frouxo, amigo de João Grilo. João Grilo, na intenção de ajudar o amigo, constrói uma situação para que Chicó consiga dobrar o Major e assim poder se casar com Rosinha. Os cangaceiros invadem a cidade novamente, matam o bispo, Padre João, Eurico, Dora, e na confusão acaba morrendo Severino e João Grilo. Acontece um julgamento entre Deus e o diabo para saber qual será o destino dos personagens, e no meio da peleja João Grilo apela para Nossa Senhora na tentativa de salvá-lo. E no meio de tudo isso acompanhamos várias histórias absurdas de Chicó. A direção de fotografia realizada pelo Félix Monte segue uma linha clássica. A câmera está presente para direcionar o olhar das cenas quase teatrais, e é perceptível a mudança das cenas em estúdio para as cenas externas. A iluminação artificial contrasta bastante com a luz natural, e os planos são mais fechados em sua maioria. Uma escolha direcionada, pois a produção original foi realizada para televisão, inclusive no tamanho de tela usual de 4x3. Para adaptar ao cinema posteriormente, houve um ajuste para o tamanho 16x9. A série foi filmada em película, o que resultou numa qualidade de imagem e numa profundidade superior às séries que eram produzidas pela Globo naquela época. A direção de arte, encabeçada pela Lia Renha, foi direcionada para que a história se ambientasse numa cidade do interior do Nordeste, nos anos 30, e ao mesmo tempo tivesse uma atmosfera medieval. A cidade escolhida para a filmagem de cenas externas foi Cabaceiras, no interior da Paraíba, onde as fachadas de algumas casas foram adaptadas, postes de iluminação trocados, cabos telefônicos escondidos e a igreja local foi pintada. As cenas em ambientes internos foram realizadas no Estúdio Globo e na Cinédia, no Rio de Janeiro. Os figurinos da maioria dos personagens eram colocados num caldeirão para serem tingidos e depois eram lixados, para trazer um aspecto desgastado. Uma escolha narrativa importante foi apresentar no último ato uma atmosfera lúdica, teatral. O cenário é o mesmo da igreja, porém as pinturas da parede ganham vida. Nuvens, anjos, inferno são retratados quase como uma caricatura. Os ferimentos na mão de Jesus são como pinturas estilizadas. A sua coroa, assim como a coroa de Nossa Senhora, são apenas figurativas, feitas de galhos. Outro destaque importante na direção de arte foi apresentar as histórias mentirosas de Chicó como cordéis, uma animação recordando a tradição nordestina na xilogravura, de traços fortes e simples, característico nas ilustrações dos folhetos. Uma imagem importante na história é a imagem de Nossa Senhora na parede do lado de fora da igreja, no momento do fuzilamento dos personagens. Ela parece olhar por eles na hora da morte. A trilha sonora foi realizada pela Sagrama, também chamada de Banda Sinfônica do Recife. É um grupo instrumental formado por professores do Conservatório Pernambucano de Música, e eles procuram trabalhar as músicas a partir das manifestações populares. As músicas do filme misturam elementos eruditos com instrumentos populares. Triângulos, zabumba, rabeca ficam ao lado de violinos e flautas, trazendo uma atmosfera regional e ao mesmo tempo épica, seguindo uma linha inspirada no quinteto armorial. Os únicos momentos em que ouvimos uma música diegética, ou seja, que fazem parte da cena, é quando João Grilo toca a gaita para ressuscitar Chicó, e no parque de diversões, onde Chicó oferece uma música para Rosinha, do Vicente Celestino, Luar do Sertão. A música está presente na maioria das sequências, ajudando a trazer dinâmica e fluidez para as cenas, e ritmo para os diálogos. Além disso, temos alguns sons adicionados para potencializar algumas piadas, como o relinchar de jumento quando Chicó e João Grilo dão risadas, o miado de um gato quando Dora arranha a porta tentando entrar em casa. Esses efeitos sonoros ajudam na comicidade e enriquecem a narrativa. Para transformar a minissérie de 4 episódios num filme para cinema, o trabalho de edição teve que ser preciso. A série tinha um tempo de 2 horas e 40 e poucos minutos. O filme precisava ter pelo menos metade desse tempo para conseguir algum distribuidor. Porém, durante a produção, algumas cenas foram filmadas especialmente para o corte do cinema, e a trama desenvolvida a partir dos protagonistas, o que ajudou a selecionar o que era mais coerente para a narrativa em uma história mais curta. O tempo do filme, que foi para
salas de cinema é de 1h e 40 e poucos minutos, ideal para um filme de comédia. Esse foi o primeiro longa-metragem dirigido pelo Guel Arraes, que até então só havia trabalhado com produções para televisão. Sua direção consegue trazer uma comicidade muito grande para a história, narrativamente falando. O ritmo acompanha o texto ligeiro e as marcações de cenas são quase cirúrgicas durante os diálogos, pois tinha que manter os atores na mesma intenção, nas sequências que mudavam de cenas internas para cenas externas, pois eram filmados em um espaço de tempo considerável. O trabalho de preparação com o elenco foi primoroso. A maioria deles não são nordestinos, e o sotaque é fundamental para trazer uma verossimilhança nessa história. Não ficou caricato, e os atores tiveram a preocupação e o respeito de conviver com os moradores de Cabaceiras, absorver sua cultura local e incorporar isso aos seus personagens, o que resultou em atuações memoráveis. Os espelhamentos e os jogos de cena são muito bem direcionados. Como exemplo, a Dora e seu marido Eurico no começo da história discutindo. Primeiro, ele que está dentro da casa e ela do lado de fora, quando ocorre a troca e dão o mesmo texto, mas com intenções diferentes. Essa dinâmica permeia o filme inteiro e é muito bem conduzida pelo diretor. O Alto da Compadecida teve duas adaptações anteriores para o cinema. Uma em 1969 chamada A Compadecida, com direção do Jorge Jonas, e no elenco tínhamos o Antônio Fagundes fazendo o papel de Chicó e a Regina Duarte fazendo o papel de Nossa Senhora. Outra versão foi realizada em 1987, Os Trapalhões no Alto da Compadecida, onde o quarteto Os Trapalhões adaptaram o texto de 1955, com Renato Aragão fazendo o papel do João Grilo, o Dedé Santana como Chicó, o Zacarias como Padeiro e o Mussum fazendo o papel de sacristão e no terceiro ato o papel de Jesus. A versão para a TV de 1999 e depois adaptada para o cinema no ano seguinte é a mais celebrada. Conseguiu extrair o melhor da obra de Suassuna. Equipe e elenco estavam afinadíssimos e focados para fazer um trabalho que se tornou memorável. O Guel já havia dirigido algumas comédias e estava guardando o texto do Ariano para um momento muito especial. Quando começaram as negociações para essa adaptação, ele entendeu que tinha um tesouro nas mãos e teve que adaptar bastante coisa. Esticou cenas, inseriu trechos de outros textos do autor e seu esforço foi recompensado com a consagração do público, que nas palavras de Matheus Nachtergaele fez as pazes com o cinema nacional e foi sacramentado pelo autor da obra original, Ariano Suassuna. Esse sempre zeloso com sua obra, assistiu uma adaptação digna de sua criação. O Ariano Suassuna nasceu em 1927 na capital da Paraíba. Seu pai, na época governador do estado, escolheu seu nome em homenagem ao Santo Ariano. Em 1930, seu pai foi assassinado por motivações políticas, o que levou a família a morar no interior da Paraíba, na cidade de Itaperoá. Lá, Ariano teve seus primeiros contatos com a cultura popular do mamulengo e do repente. Em 1938, a família muda-se para o Recife. Lá ele começa seus estudos e em 1946 ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco. E no ano seguinte escreveu sua primeira peça, Mulher Vestida de Sol. E em 1955 escreve sua peça O Alto da Compadecida. A partir de 1956 ele passa a ministrar aulas de estética na Universidade Federal do Pernambuco e abandona a advocacia. Em 1970, Ariano cria e dirige o movimento Armorial, uma iniciativa artística cujo objetivo é criar uma arte erudita a partir de elementos da cultura popular brasileira. Ele utilizava de sua escrita, mas o movimento esteve presente além da literatura, em outras expressões artísticas, como música, dança, artes plásticas, arquitetura, teatro, cinema. Em 1989, Ariano foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, e no ano seguinte assumiu a cadeira de número 32. No ano de 1995, ele começa um trabalho dirigindo a Secretaria Estadual de Cultura de Pernambuco, onde ele inicia um projeto de aula-espetáculo, criado para difundir a cultura pernambucana pelo estado e é convidado Brasil afora para se apresentar. Ele faleceu em 2014 no Recife, mas deixou uma obra memorável e atemporal, adaptadas no teatro, televisão e cinema. Ele fica no imaginário popular como um dos maiores poetas, dramaturgos e escritores que esse país teve o privilégio de produzir. E como diria Chicó, ele cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo
morre. Bem, O Auto da Compadecida continua sendo um filme atemporal, divertidíssimo e obrigatório na cinematografia brasileira. Representa um Brasil muitas vezes esquecido, apresenta o nordestino e o Nordeste com uma excelência magistral. Eu, como nordestino, nascido na cidade de Paulo Afonso, no interior da Bahia, apesar de não ter muito sotaque, me sinto representado por essa história. Não apenas como nordestino, mas como brasileiro. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado, Guel Arraes. Muito obrigado, Ariano Suassuna. E prestigiem o cinema brasileiro.